Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Jesus, o nosso Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que louvam ao Senhor com as suas vozes, com os seus corações e com as suas vidas. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, o único que está assentado no trono celestial. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga um desejo incontrolável de louvar ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existem situações em que é mais difícil falarmos ao povo de Deus do que falarmos ao ímpio. Eu comento, mas não reclamo. Eu aceito a missão que Deus me deu e, pelo contrário, agradeço sempre a Ele por haver me confiado esse desafio, o que confirma que para Ele eu não sou qualquer pessoa. Falar de Deus e de Jesus em um mundo dominado pelo mal é complicado, mas pregar as verdades de Deus é muito mais difícil, porque quem vai na direção de Deus vai na contramão do mundo e também na contramão daqueles irmãos que vivem no engano. Tradicionalmente, a maioria das pessoas inicia a sua vida religiosa pela Igreja Católica, porque isso faz parte da cultura ocidental. E aqueles que são povo de Deus, mais cedo ou mais tarde, se convertem ao Evangelho. Mas a grande maioria
se converte em uma congregação que vive a lei de Moisés. Porque na comunidade evangélica, o que predomina são as congregações que vivem ainda segundo a lei que Deus deu através de Moisés aos judeus, para que eles fossem um povo diferenciado e, ao entrar na terra prometida, não se contaminassem com os costumes dos povos que lá habitavam. Mas esse regime doutrinário foi cancelado por Jesus ao consumar o seu plano de salvação aqui na terra. E como poucas são as congregações que vivem o verdadeiro evangelho da graça de Jesus, que é a nossa doutrina dada a nós pelo Jesus ressuscitado e glorificado através do apóstolo Paulo, poucos são os irmãos que se convertem em uma congregação verdadeiramente da graça, com a revelação da graça de Jesus. Digo verdadeiramente da graça, porque não basta ter graça no nome. Precisa ter a graça na doutrina, no coração e na forma de viver, dentro dos critérios estabelecidos por Jesus, e que Paulo expõe claramente nas suas epístolas. É difícil falar com o irmão da lei em predestinação, por exemplo. As pessoas se arrepiam e nos chamam de falsos profetas, porque estamos falando de algo que aparece claro e explícito na Bíblia. Mas como a maioria dos irmãos não tem o hábito de ler a Bíblia, então se junta esse aspecto ao fato dele ter sido ensinado todo o tempo na doutrina que foi dos judeus, o judaísmo. A comunicação fica difícil, como falar em português com o chinês. É um irmão com a sua convicção distorcida do judaísmo e nós com a verdade bíblica do cristianismo da graça nas mãos e no coração, mas sem conseguirmos lograr o entendimento. Independentemente das diferenças doutrinárias do cristianismo e do judaísmo, do certo ou do errado, uma coisa é certa e inquestionável: está faltando sabedoria, amor e respeito entre os filhos de Deus. A nossa mensagem anterior, com esse mesmo título, a de número 403, gerou reações, como já era previsto, já que falamos contra os costumes da grande parte do povo de Deus. Nós não temos medo de apresentar temas polêmicos. Para nós não existem temas polêmicos, existem temas bíblicos e temas antibíblicos. Nós ficamos nos bíblicos. Nós não estamos buscando agradar a pessoas, mas sim agradar a Deus. Nós temos um chamado para ensinar as verdades de Deus e não vamos retroceder, doa a quem doer. Nós recebemos com amor o teu like, como uma demonstração de que você compreendeu a mensagem. Mas o que nos importa mais é o like de Deus. Críticas, ameaças, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, mas não significa que estamos de acordo com a forma como algumas pessoas reagem. Nós não vivemos de curtidas e muito menos de bajulação,
Mas quando publicamos uma mensagem inspirada pelo Senhor e apoiada na palavra de Deus, é gratificante quando alguém curte, se inscreve no canal e deixa um comentário louvando a Deus, não a nós, a Deus, demonstrando que recebeu a palavra ministrada. É uma compensação para as 10 a 15 horas que nos custa para prepararmos cada mensagem. Isso é o que realmente nos importa, a compreensão e o convencimento das pessoas acerca da verdade de Deus. É a libertação do engano a que estavam submetidas. Porque o que mais existe atualmente, meus irmãos, são os ensinamentos enganosos. E isso também é bíblico, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas sempre aparecem os donos da verdade, querendo confundir as pessoas. Nós preferiríamos que todos compreendessem a verdade de Deus, mas sabemos que nem todos têm a pureza de um menino, nem todos têm humildade e nem todos serão salvos. Na mensagem de hoje, vamos tentar esclarecer algumas dúvidas adicionais acerca do batismo, do único batismo reconhecido por Deus. Quem quiser conhecer a verdade e aprender é bem-vindo. Fique conosco. Mas quem quiser polemizar está no lugar errado. Procure outro canal. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Nada consegue mudar a realidade de que para Deus só existe apenas um único batismo, um único Deus e uma única fé. E o batismo aceito por Deus é o batismo do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Ninguém consegue falar mais alto do que a palavra de Deus. E quem se insurge contra a Bíblia está se rebelando contra Deus, não é contra nós, ou contra os irmãos que ensinam a verdade de Deus, e está em pecado. O batismo nas águas
foi ordenado pelo Espírito Santo a João Batista apenas para anunciar o início do ministério de Jesus. E ele ocorreu antes do dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos com o povo e o Espírito Santo desceu sobre eles. E foram vistas línguas de fogo pousando sobre as pessoas. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Esse foi o início do batismo com o Espírito Santo e com fogo, profetizado por João Batista. E notem quão poderosa e marcante foi essa manifestação dos céus, porque muitos dentre os batizados receberam também o dom de falar em línguas e outros o dom de interpretar as línguas. Porque mesmo estando presentes pessoas de várias nações e povos, eles compreendiam perfeitamente, cada um na sua língua, o que estava sendo dito. Certamente, outros dons foram manifestados também naquela ocasião e que não foram notados de imediato. Mas a partir daí, já não havia mais razão para o batismo nas águas, porque os crentes fiéis estavam sendo batizados com o Espírito Santo de Deus. É preciso compreender, meus irmãos, que a Bíblia contém instruções que são eternas para sempre e para todos, e outras que são apenas para um determinado momento ou para uma determinada população. Não são para serem generalizadas e nem perpetuadas. Está faltando discernimento e sabedoria entre o povo de Deus. Jesus já iniciou o seu ministério, já concluiu a sua parte no ministério, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus e já está voltando. E as pessoas continuam se batizando nas águas, neutralizando toda a obra que ele realizou. Isso é uma negação não apenas da palavra de Deus, mas também da fé em Deus e na obra realizada por Jesus. Quando Jesus chegar, vai encontrar os irmãos se batizando nas águas e vai perguntar a eles se querem que ele seja crucificado de novo. Notem que os judeus continuam a se batizar nas águas porque eles não creram em Jesus e não receberam a Jesus. Na verdade, eles não creem em Jesus até o dia de hoje e seguem esperando pela vinda do Messias prometido. É lógico que isso não agrada a Deus. Quem crê em Jesus e na sua obra sacrificial não pode descer às águas para se batizar. Não neguem a vossa fé, não neguem a Jesus, para não serem negados por ele. Não blasfemem contra o Espírito Santo e não neguem a obra do Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. 1 de Coríntios 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. João 1, 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Aí está a advertência de Jesus. Negar a ação do Espírito Santo é um pecado que Jesus está advertindo de que não será perdoado, nem mediante arrependimento, nem neste século, nem no vindouro, que é no juízo final. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Marcos, capítulo 16, temos nos versículos 15 a 16, Jesus formando a sua igreja, ordenando aos seus discípulos iniciarem a divulgação do Evangelho a toda criatura, esclarecendo que quem crer e for batizado será salvo, mas que quem não crer será condenado. Notem o detalhe de que Jesus mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, aquele Evangelho que era deles, mas não os mandou batizar a ninguém. Donde se conclui que quem crer e for batizado se refere, obviamente, ao batismo do Espírito Santo. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nos versículos 17 a 18, Jesus complementa a sua instrução aos seus discípulos, confirmando a nossa tese de que o batismo por ele referido é o batismo do Espírito Santo. Notem que no trecho anterior ele disse: quem crer e for batizado. Então, é preciso crer, é preciso ter fé para ser batizado pelo Espírito Santo. Não basta seguir a moda, querendo agradar ao pastor e descer as águas, porque quem não crer não será batizado. Isso demonstra que existe batismo verdadeiro e batismo falso.
No versículo seguinte, Jesus lista os sinais que seguirão aos que crerem, aos que forem verdadeiramente batizados, como ele já advertiu. Eles conseguirão expulsar demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, não serão afetados por substâncias venenosas e terão poder para curar os enfermos. Meus irmãos, ninguém consegue receber esses dons através da água do batismo. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que existe uma infinidade de crentes que fogem quando veem uma pessoa endemoniada. Porque eles foram enganados, foram batizados na água, não foram batizados com o Espírito Santo e não receberam o poder de Deus. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nos versículos 19 a 20, Marcos comenta sobre a ascensão de Jesus aos céus e o seu assentamento à direita de Deus, que significa, meus irmãos, com todo o direito e poder de Deus. Não é que ele tenha se sentado ao lado de um ancião, porque o apóstolo João, que recebeu a visão apocalíptica do ambiente celestial, nos revelou que no céu existe apenas um único trono e um único ser assentado sobre o trono. Já comentamos sobre isso em outras mensagens. Marcos prossegue na sua descrição, informando que em seguida ele e os demais discípulos saíram pregando as boas novas por todas as partes e confirmando a palavra de Jesus com os sinais que se seguiram. Somente o Espírito Santo de Deus consegue nos conferir poderes. As águas do batismo só conseguem nos dar resfriado. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Na igreja de Éfeso, os fiéis foram batizados pelo Espírito Santo ao ouvir a palavra de Paulo. Notem que eles não desceram as águas. E com a imposição das mãos de Paulo, eles receberam dons do Espírito. Uns falavam em línguas e outros profetizavam. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então?
E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nosso Deus, ao nosso único. Nos dias de hoje, Deus não chama a ninguém para batizar. Isso foi apenas para o prenúncio do início do ministério de Jesus. O nosso chamado é para evangelizar. Paulo deixou isso bem claro na sua carta aos Coríntios. O batismo atual, o verdadeiro batismo, o único batismo, é realizado pelo Espírito Santo de Deus. O batismo realizado pelo homem nos dias de hoje é falso, é uma heresia. Se você é salvo e vive pela fé em Deus e na obra de Jesus, tem que se apoiar na palavra de Deus e não na palavra do homem que te chama para as águas, para negar a Jesus e ao seu ministério. 1 de Coríntios 1:17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O novo homem não nasce das águas, mas da crucificação do nosso velho homem, junto com a crucificação de Jesus, e da nossa ressurreição no novo homem, junto com a ressurreição de Jesus. Isso é realizado pela nossa fé na obra de Jesus e pela presença do Espírito Santo em nós. Quem desce as águas e diz que se tornou um novo homem, peca duas vezes. Nega a Jesus e nega o Espírito Santo de Deus. Mente e comete um pecado imperdoável. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí está a revelação feita pelo apóstolo Paulo para quem ainda duvidava da origem do novo homem nas nossas vidas. É verdade que Jesus mandou batizar os discípulos. É verdade. Está na Bíblia. Mas onde aparece a palavra água? Se lembrarmos a definição de batismo,
como apresentamos na mensagem anterior, como sendo uma mudança radical de vida para seguir ao Senhor, uma consagração a Deus. O mais provável é que Jesus tenha dito aos seus discípulos que orassem uns pelos outros para que eles recebessem o Espírito Santo e os dons e pudessem realizar a obra de Deus, coisa que as águas não conseguem fazer. Deus não se contradiz, só existe um único batismo. Observem que nessa época já era o Jesus ressuscitado. Ele não iria recomendar aos seus discípulos nenhuma obra morta. E mesmo que Jesus tivesse falado em água, é preciso compreender que ele falava aos judeus. O batismo nas águas é uma prática judaica, assim como o jejum de alimentos, as noites de vigílias e as subidas aos montes. E tudo isso são sacrifícios carnais, coisa que Deus já não recebe mais. Depois do sacrifício carnal único e eterno, realizado por Jesus, e do cancelamento da lei de Moisés, tudo isso se tornou obra morta, que o único que consegue fazer é negar a obra de Jesus. Notem, no trecho do livro de Hebreus que apresentaremos na sequência, a recomendação do Senhor de abandonarmos os rudimentos da doutrina de Cristo e avançarmos para a perfeição, deixando para trás as obras mortas e a doutrina dos batismos, e até mesmo a imposição das mãos, coisas que devemos fazer apenas quando Deus nos requerer. Nós não somos judeus e não temos que nos circuncidar ou nos judaizar. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós temos a nossa própria doutrina salvadora, que é a graça de Jesus. Nós cremos em Jesus e somos cristãos. Então, vivamos o cristianismo e não o judaísmo, imitando aos judeus que não creem. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Hebreus 9, 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes
ao Deus vivo? Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. É o sangue de Jesus que nos purifica dos pecados. Não são as águas do batismo. E é o Espírito Santo que faz nascer o novo homem. Não são as águas do batismo. Não falemos mais de obras carnais, porque são obras mortas. Jesus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor recebe de nós apenas o nosso sacrifício espiritual de louvor e adoração a Ele no nosso culto racional. Deveria haver mais temor de Deus, mais amor ao próximo e respeito mútuo entre o povo de Deus no cumprimento dos mandamentos deixados a nós por Jesus, de amarmos a Ele acima de tudo e uns aos outros da forma como Ele nos amou. Porque a palavra de Deus também nos afirma que pelas nossas palavras nós seremos salvos. Seremos justificados. E pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Precisamos falar a verdade com conhecimento e segurança, e não despejar desconhecimento e insensatez nos ouvidos das pessoas. Porque, além de vergonhoso, isso é uma indicação de que não estamos fazendo a obra de Deus, e sim a obra de Satanás. Jesus nunca nos mandou pregar mentiras. E o inimigo é o maior interessado na desinformação do povo de Deus. Houve uma pessoa que eu não sei o nome e nem quero saber. Deus sabe que na nossa mensagem anterior fez um comentário dizendo que eu não conheço a palavra de Deus porque Jesus mandou os discípulos batizarem. E que se eu não quiser crer, é problema meu. Bem, creio que esse assunto já ficou devidamente esclarecido na presente mensagem. Não preciso mais falar a esse respeito. Mas vejamos uma coisa. Meu amado irmão, era assim mesmo que Jesus procedia? Porventura, ele
afrontava as pessoas sem ter conhecimento? Aos 12 anos, ele foi encontrado no templo, debatendo com os doutores da lei. Ele era Deus e detentor de toda a sabedoria e ciência. Contudo, ele foi humilde. Ele não entrou no templo gritando com os presentes e tentando impor o seu ponto de vista. E quando ele falava às multidões, era assim mesmo que ele procedia. Ele dizia: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quem não quiser crer é problema seu. Veja bem, se você quer discutir a Bíblia comigo, eu aceito o desafio, desde que você demonstre que tem o mesmo nível de conhecimento que eu, coisa que até agora você não demonstrou. Caso contrário, não há discussão nem debate, mas a recomendação de que você estude a Bíblia de verdade, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Para que você diminua e permita o crescimento de Jesus na tua vida. Para que você adquira o devido amor ao próximo. Para que você passe a ter temor de Deus. E para aprender que todos devemos respeitar aos ungidos de Deus. Porque assim seremos verdadeiramente embaixadores de Cristo. A sua atitude não revela em ti santidade, nem a sabedoria de Deus, mas revela uma sabedoria terrena, que é animal e diabólica. Ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo sobre Deus. Mas quem notar alguma irregularidade na nossa pregação ou na de qualquer pessoa de Deus, precisa ter maneiras de se pronunciar. A soberba precede a ruína, e todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o amor ao próximo é uma ordem de Deus. Quem gosta de ensinar precisa estar preparado e ser muito rigoroso com a doutrina. Porque os mestres, notem bem, receberão mais duro juízo. Os de maior responsabilidade serão julgados com maior severidade. Nós devemos buscar construir tesouros no céu, investindo mais no próximo século do que no presente. Quem precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada, desde que peça com fé e seja uma pessoa humilde e temente ao Senhor. Deus resiste aos soberbos, como dissemos ao início, mas Ele dá graça aos humildes. Glórias sejam dadas a Jesus, o Rei do Universo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube,
já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo as verdades de Deus e rejeitando todo o engano do mundo. Amém.